Às vezes ocorre o equívoco de nós nos acharmos donos daquilo que Deus colocou na nossa mão. Mas a palavra de Deus vai deixar isso bem de forma evidente, que nós somos dispenseiros, nós somos governantes, administradores ou mordomos do Senhor. É o caso do servo de Abraão, Eliezer, que governava toda a casa de Abraão. Não governava só os bens de Abraão, mas a própria família de Abraão era governada por Eliezer no sentido de administrada, cuidada pelo servo de Abraão, Eliezer. É o caso de José, que foi colocado como governador a fim de dispensar sobre a vida dos seus irmãos, da sua família, cuidado de Deus, zelo de Deus. E muito mais do que todos esses, Jesus Cristo, o que nos dá o maior exemplo de mordomia, de serviço, de repartir, e não só de forma material, mas espiritual, a ponto de, no momento que eles estavam com fome, eles atravessam o mar para ir para um lugar deserto comer, a multidão corre antes dos próprios discípulos chegarem do outro lado, lá eles já estavam, Jesus continua curando, Jesus continua pregando, mesmo não tendo um momento de descanso, um momento de refrigério, ele continua exercendo mordomia, entendendo como filho ele estava na terra como homem e servo para servir a todos. Bom, falando sobre mordomia, 1 Coríntios capítulo 4, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus, aqueles que estão sob a responsabilidade de uma dispensa. Aquele que é responsável pela dispensa alimenta toda a casa, faz a distribuição dos alimentos, a distribuição através de uma boa gestão para todos os servos dentro da casa. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Eu acredito que todos nós, não só o ministro pregador, mas todos que foram chamados por Cristo Jesus, têm alguma dispensa. Seja essa dispensa transbordante ou uma dispensa com pouco a oferecer. A Bíblia fala, por exemplo, da parábola dos talentos, que todos os servos que foram chamados receberam algum talento. Um deles, um só, mas até do que recebeu um, ele foi cobrado pelo talento que recebeu. Então não é a quantidade de dons que vai me deixar imune ao juízo de Deus, à repreensão de Cristo, a uma advertência de Deus na minha vida. Mas na verdade eu tenho que entender que, independente da grandeza da responsabilidade que Deus me deu, da provisão financeira, espiritual, dos dons espirituais, da minha sabedoria, inteligência, daquilo que Ele me emprestou, eu terei que prestar contas, e como diz em 1 Coríntios capítulo 4, verso 2, requer-se que o dispenseiro seja achado fiel. E a função, como eu já disse, do dispenseiro é manter, é servir, distribuir. Ele não é dono, ele está exercendo uma gestão, está exercendo uma administração a fim de repartir, a fim de organizar e semear. Bom, Lucas capítulo 16 fala da parábola do mordomo infiel. Ele se torna infiel a partir do momento que ele esquece que ele não é dono do que ele possui. Quando ele esquece que ele não é dono do que ele possui, ele começa a usar do que ele tinha em suas mãos como responsável de zelar, conforme a sua própria vontade, a fim de trazer a benefício próprio. O primeiro grande erro de uma pessoa que está recebendo de Deus é não entender que aquilo que ela está recebendo de Deus não é para ela, mas para um propósito de Deus, para um propósito que está no coração de Deus. Às vezes nós usamos daquilo que Deus nos dá conforme a nossa vontade, e nós esquecemos que o coração do homem é enganoso. Nós temos que pedir a Deus direção e pedir que Deus nos faça usar tudo que Ele nos dá, segundo a vontade e o propósito dEle. Você vê Samuel, por exemplo, ele é colocado como juiz, profeta, ele é colocado também, ele faz a função de sacerdote, e sendo assim, a Bíblia diz que quando ele chega na casa de Jessé, para ungir um rei, ele olha para a aparência dos filhos de Jessé, e ele tenta escolher pela aparência, e Deus diz, não é esse, eu não tenho escolhido esse. Ele olha para a aparência do outro, e o Senhor diz, esse eu tenho rejeitado. Samuel estava ali como um dispenseiro de uma unção específica para o futuro rei de Israel. E com aquela
ele estava ali com o azeite, ele estava ali com a responsabilidade, ele estava ali administrando a unção. Todavia aquela unção não era dele, não pertencia a ele. Ele não era o dono daquela unção. Deus é o dono da unção. Deus é o dono do óleo que estava sobre a mão de Samuel, e ele deveria derramar o óleo sobre a cabeça que Deus escolheu. Esse é um exemplo também de mordomia. Eu não derramo o que eu tenho na vida de quem eu quero ou na vida de quem me agrada. Eu tenho que derramar o que eu tenho na vida de quem agrada a Deus, de quem Deus quer que seja derramado. Nós erramos muito nisso. Nós fazemos o bem para quem aparentemente é bom. Nós abençoamos quem aparentemente tem a melhor fama, a melhor reputação. Nós ajudamos pessoas que nos ajudam, ou seja, nós exercemos mordomia conforme a nossa vontade, conforme o desígnio do nosso coração. O mordomo de Lucas 16 é achado infiel. Quando o senhor dele dá uma bronca nele, ele começa a usar a mordomia dele a benefício dos outros, chamando eles e diminuindo a dívida deles diante do seu senhor. Ele começa a usar a mordomia dele para trazer benefícios, para servir as pessoas. Aí Jesus diz em Lucas 16, verso 8: E louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Jesus não está elogiando o engano. Jesus não está elogiando a astúcia do mordomo. Jesus está elogiando que, mesmo depois de errar, o mordomo entendeu que o serviço dele, o Senhor elogiou ele pelo seguinte motivo: ele entendeu que ele estava ali para exercer serviço às pessoas e não a si mesmo. O que Jesus diz no verso 9: E eu vos digo, Jesus dizendo agora, granjai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando essas vos faltarem, vos recebam eles os tabernáculos eternos. O que Jesus está dizendo é que a mordomia que eu exerço sobre as pessoas, com os bens que Deus me deu, com as virtudes espirituais que Deus me deu, vai trazer um resultado, vai trazer um memorial na eternidade, e eu receberei frutos na eternidade daquilo que fiz aqui. E também diz assim no verso 10, quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fosses fiéis, quem vos confiarás as verdadeiras? Aqui pega a gente de cheio, porque assim, se eu não sou fiel em servir as pessoas com coisas materiais, como que eu posso dizer para Deus que eu quero ser usado em coisas espirituais? Porque essas são as riquezas verdadeiras. Se eu me engano com as materiais, eu também vou me enganar com as espirituais. É o caso de, por exemplo, líderes, ministros do Evangelho, que vivem o Evangelho a benefício próprio, vivem o Evangelho para colher para si mesmo e não para repartir, não para compartilhar, não para o crescimento do reino de Deus. Jesus está ali confrontando a ambição e a ganância egoísta, e no sentido de que pessoas que administram para si mesmo, essas pessoas serão achadas em falta diante de Deus e não receberão as riquezas verdadeiras. Aqui eu entendo algo também: crescimento espiritual muitas vezes vai se dar conforme eu estou administrando coisas materiais. Paulo, por exemplo, diz bem assim à igreja: se eu tenho semeado a vocês as coisas espirituais, seria muito receber de vocês as materiais? Paulo está fazendo uma balança diante da igreja. Ele está dizendo o seguinte: qual que vale mais? O alimento espiritual que eu estou dando a vocês ou o material? Porque era uma igreja que fechava a mão para ajudar o apostolado, que fechava a mão para ajudar os ministérios que necessitavam de ajuda, a ponto de, na Santa Ceia, os ricos não repartirem as refeições com os pobres. Justiça social é evangelho. Equilíbrio, dispensar com sabedoria, dispensar com liberdade, é evangelho. Bom, Lucas 16, verso 12, ele continua dizendo: E se no alheio não fosses fiéis, quem vos dará o que é vosso? Olha só o que Jesus está confrontando. O que o mordomo tinha nas mãos dele era de outra pessoa. Se eu não sou fiel com aquilo que é meu,
ou seja, com aquilo que Deus me emprestou, com aquilo, o ouro e a prata, os dons espirituais que Deus me emprestou. Eu falo de dons espirituais também, porque tem pessoas que Deus diz vai e a pessoa não vai. Deus diz fala, a pessoa não fala. Deus diz entrega, a pessoa não entrega. Esse dom não é teu. Isso daí é de Deus. E se você não é fiel no alheio, como é que você vai receber aquilo que é teu? Aquilo que Deus te prometeu, tua promessa, tuas bênçãos, aquilo que Deus disse que quer dar a você. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque o há de aborrecer a um e amar a outro, ou se chegar a um e desprezar a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Eu provo que eu sirvo a Deus e desprezo o Mamon, conforme eu administro meus bens, repartindo, servindo quem precisa ser servido, dispensando bênçãos, dispensando boas dádivas sobre quem precisa receber boas dádivas, servindo os outros com servos, com material e espiritual. Assim eu provo que eu amo Deus e desprezo Mamon. Tem muita gente achando que está amando a Deus, mas está com a mão fechada. Tem muita gente que acha que está amando a Deus, mas está com o coração endurecido. Só abençoa aquele que o abençoa, só ajuda aquele que o ajuda, só ajuda enquanto está sendo agradado, lisonjeado, abraçado, mas não faz conforme Deus quer, aonde Deus quer, no lugar que Deus quer. E os dons espirituais também. Aqui eu deixo essa palavra. Requer-se que o mordomo seja achado fiel. Não fiel ao seu propósito, fiel ao propósito que Deus tem na sua vida e com aquilo que Ele está te dando. Reflita nessa palavra para que Deus possa confiar muito a você, pois quem é fiel no mínimo também será infiel no muito. Deus só pode confiar verdadeiras riquezas a quem assenta no coração: Senhor, tudo que eu tenho é teu. Então hoje eu abro mão da ambição, abro mão da ganância, abro mão do egoísmo e eu peço ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida financeira, usa a minha vida espiritual como instrumento para a tua glória na vida de quem o Senhor quiser. E não deixes que eu olhe para a aparência, mas que o Senhor me revele propósito, tempo e modo para tudo. Deus te abençoe.